O milionário encontrou uma mendiga tremendo na rua e a levou para sua casa. Por uma noite, ao acordar na manhã seguinte, ele começou a chorar ao ver o que a mendiga havia feito com sua filha. O relógio marcava 23 horas e 15 minutos. Quando Henrique Vasconcelos finalmente desligou seu notebook, o escritório no 20º andar com sua vista panorâmica de Curitiba estava mergulhada em um silêncio perturbador quebrado apenas pelo som distante dos últimos carros que ainda circulavam pelo centro da cidade. Através da janela, podia ver os primeiros flocos de neve do inverno começando a cair, dançando suavemente sob a luz dos. Seus olhos ardiam após horas analisando relatórios financeiros, mas não era apenas o cansaço físico que o consumia, o peso em seus ombros vinha de uma preocupação muito mais profunda de sua filha Sofia, de 6 anos, que aguardava em casa presa em um corpo que se recusava a obedecer aos seus comandos mais básicos. A síndrome neurológica rara que a afetava era como uma prisão invisível, impedindo-a de falar ou andar, transformando cada dia em uma batalha silenciosa enquanto organizava sua pasta. Seus dedos roçaram no porta-retratos sobre a mesa uma foto de tempos mais felizes nela Marina, sua falecida esposa. Segurava uma Sofia recém-nascida, ambas sorrindo para a câmera. A imagem havia sido capturada apenas 3 anos antes do acidente que levou Marina e 2 anos antes dos primeiros sintomas de Sofia começarem a aparecer, às vezes Henrique se perguntava se o destino não tinha um senso de humor particularmente cruel. Senhor Vasconcelos, a voz de Pedro. A segurança noturna ecoou pelo interfone. O último elevador está para subir, o senhor. Vai descer agora sim. Pedro, estou indo, respondeu Henrique, ajeitando seu cachecol de cachemira ou tecido fino. Um presente de Marina ainda mantinha um. Levou traço do perfume dela mesmo após tanto tempo no elevador. Henrique checou mais uma vez as mensagens em seu celular. A governanta Dona Mercedes havia enviado fotos de Sofia já adormecida cercada por seus ursinhos de pelúcia. Pelo menos durante o sono, sua pequena princesa parecia livre das limitações que a aprisionavam. Durante o dia, ao chegar ao térreo, a primeira rajada de vento gelado pegou de surpresa. O inverno curitibano estava especialmente inclemente naquele ano, com temperaturas beirando 0 graus. Henrique apertou o casaco contra o corpo e acenou para Pedro, que já se preparava para fechar as portas do edifício. Foi então que ele a viu encolhida contra a parede do prédio. Uma senhora idosa tremia violentamente, envolta apenas em um fino cobertor surrado. Seus cabelos brancos estavam desalinhados e suas mãos, marcadas pelo tempo, agarravam-se a uma pequena bolsa desgastada e algo que parecia ser um caderno antigo. Henrique hesitou em seus 15 anos como empresário. No centro de Curitiba havia se acostumado a ver pessoas em situação de rua e normalmente seguia seu caminho, ocasionalmente deixando algumas moedas, mas algo naquela senhora o fez stop. Talvez fosse o olhar dela profundo e misteriosamente familiar, ou talvez fosse apenas o frio cortante que fazia sua própria pele arder. A senhora chamou ele, aproximando-se cautelosamente. A senhora está bem? Ela ergueu os olhos, e Henrique sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Havia algo naquele olhar, uma mistura de sabedoria e dor que o lembrava de sua própria mãe falecida há tantos anos. Estou apenas descansando um pouco, respondeu ela, sua voz surpreendentemente firme e educada, contrastando com sua aparência. O frio está mais forte hoje. Como a senhora se chama? Clara, respondeu, tentando se levantar com dificuldade. Dona Clara e o Henrique perceberam que Pedro observava a cena com apreensão. Da porta do edifício, o segurança conhecia bem seu chefe, um homem normal e reservado, e focado em seus objetivos. Aquela interação com uma desconhecida era algo completamente fora do comum. Dona Clara, a senhora não pode ficar aqui com esse frio, disse Henrique, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Deixe-me ajudá-la a encontrar um abrigo. Os abrigos estão todos lotados nessa época do ano. Meu filho, respondeu a ela com um sorriso triste. Mas não se preocupe comigo, já passei por invernos. Naquele momento, um vento particularmente forte soprou, fazendo o cobertor de Dona Clara esvoaçar. Henrique notou que ela segurava o caderno com ainda mais força, como se ele fosse seu bem mais precioso. Algo dentro dele, talvez o mesmo instinto que o fazia permanecer noites em claro pesquisando tratamentos para Sofia, ou talvez apenas a lembrança da voz de sua mãe dizendo que devemos ajudar quem precisa, o fez tomar uma que mudaria sua vida para sempre. Dona Clara, eu tenho um quarto de hóspedes em casa. A senhora pode passar a noite lá onde está quente e seguro. Amanhã podemos procurar uma solução mais permanente para os olhos dela. Brilharam de uma maneira peculiar, quase como se esperassem por aquele convite.
Senhor, é muito gentil, disse ela, sua voz tremendo levemente. Tem certeza que não? Seria um incômodo. Mas respondeu Henrique, ajudando a se levantar, foi. Quando notou que, apesar de sua aparência frágil, havia uma certa força em seus movimentos, uma dignidade que parecia fora de lugar em alguém que vivia nas ruas, Pedro se aproximou rapidamente. Senhor Vasconcelos tem certeza de que quer que eu chame uma assistente social? Não será necessário, Pedro, respondeu Henrique, guiando Dona Clara até seu carro. Às vezes precisamos confiar em nossos instintos durante o trajeto até sua mansão no Batel, um dos bairros mais nobres de Curitiba. Henrique observava Dona Clara pelo espelho retrovisor. Ela mantinha o caderno firmemente em seu colo, seus dedos ocasionalmente acariciando a capa desgastada. Havia algo em seus gestos, em sua postura, que não combinava com a imagem de uma pessoa em situação de rua. Ao chegarem em casa, foram recebidos por uma dona Mercedes, visivelmente perturbada, a governanta que servia a família há mais de uma década. Olhou para a recém-chegada com uma mistura de surpresa e desconfiança. Henrique, precisamos conversar, sussurrou ela, puxando-o para um canto enquanto uma das empregadas conduzia Dona Clara até o quarto de hóspedes. O senhor não pode simplesmente trazer estranhos para dentro de casa, e se ela for perigosa e... Sofia Mercedes confia em mim, respondeu Henrique, embora ele mesmo não entendesse completamente suas ações. É apenas por uma noite. Não poderia deixá-la congelar lá fora. Mais tarde, após certificar-se de que Dona Clara estava acomodada e após checar Sofia em seu quarto, Henrique se recolheu, mas o sono demorou a vir. Havia algoritmo naquela noite que parecia carregada de significado, como se o destino estivesse movendo suas peças silenciosamente. O que ele não sabia era que, enquanto todos dormiam, as câmeras de segurança da mansão captaram uma cena que mudaria tudo. Dona Clara, em seus passos silenciosos, dirigindo-se ao o quarto de Sofia, carregando consigo aquele misterioso caderno que tanto protegia. A noite estava apenas começando. E com ela uma história que transformaria não apenas a vida de Sofia, mas também revelaria segredos há muito enterrados no passado. A mansão dos Vasconcelos estava mergulhada em um silêncio profundo quando o relógio da sala de estar marcou 3 horas da madrugada. Na sala de monitor, Ricardo, o chefe da segurança, observava as telas com atenção redobrada. A presença da desconhecida que seu patrão trouxera para casa o deixava inquieto, e ele alternava as câmeras constantemente, mantendo um olho atento em cada corredor. Foi então que ele percebeu na tela que mostrava o corredor do segundo andar, uma figura se movia silenciosamente entre Dona Clara, ainda usando as mesmas roupas simples com que chegará. Caminhava com passos surpreendentemente firmes para alguém que parecia tão frágil horas antes. Em suas mãos o caderno desgastado que não largara desde sua chegada. Ricardo imediatamente alcançou o telefone para alertar Henrique, mas algo o fez hesitar. Havia algo diferente na maneira como a senhora se movia. Não eram os passos furtivos de alguém com mais intenções, mas sim os movimentos determinados de quem sabe exatamente o que está fazendo no quarto principal. Henrique dormia um sono inquieto, atormentado por sonhos onde Marina, sua falecida esposa, tentava-lhe dizer algo importante, mas sua voz era sempre abafada por um vento forte. A última imagem antes de acordar era o rosto de Sofia sorrindo de uma maneira que ele não via há anos. Enquanto isso, Dona Clara entrava silenciosamente no quarto de Sofia. A menina dormia serenamente, seus cabelos castanhos espalhados sobre o travesseiro, a luz suave do abajur projetando sombras delicadas em seu rosto angelical. Por um momento, Dona Clara ficou apenas observando seus olhos marejados, refletindo uma dor antiga e profunda. Com cuidado, ela abriu o caderno em uma página específica marcada com uma fita vermelha desbotada. As páginas amareladas estavam cobertas por uma caligrafia meticulosa. As fórmulas complexas, anotações detalhadas e diagramas intrincados preenchiam cada espaço disponível, mas não eram simples anotações científicas. Cada página continha anos de pesquisa, sacrifício e uma busca incansável por redemption. Ricardo continuava observando pela câmera, seu dedo ainda pairando sobre o botão de emergência. Viu quando Dona Clara se sentou na beirada da cama de Sofia e começou a cantar baixinho uma antiga canção de ninar. A melodia, embora quase inaudível nas câmeras, parecia carregar uma tristeza profunda. Minha pequena, dorme em paz, que os anjos vêm te embalar, as estrelas no céu brilham. Mas quando é hora de sonhar, enquanto cantava, Dona Clara gentilmente passou as mãos sobre a testa de Sofia, um gesto que parecia quase ritualístico de sua bolsa
Retirou um pequeno frasco com o líquido transparente com a precisão de alguém com anos de experiência médica e aplicou 3 gotas sob a língua da menina adormecida. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Deveria intervir, mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo extraordinário começou a acontecer. O corpo de Sofia, normalmente rígido, even durante o sono, começou a relaxar visivelmente. Sua respiração, sempre pouco irregular, tornou-se mais profunda e ritmada. Dona Clara continuou sua vigília silenciosa por mais 1 hora, observando atentamente cada reação da menina, ocasionalmente consultando anotações em seu caderno e fazendo pequenas marcações com uma caneta que parecia tão antiga quanto o próprio diário. Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar através das cortinas, ela finalmente se levantou. Antes de sair, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido de Sofia, palavras que as câmeras não captaram, mas que pareciam carregadas de significado. Ricardo, que permanecerá em seu posto durante toda a madrugada, finalmente decidiu que precisava informar Henrique sobre o ocorrido e estava prestes a fazer a ligação quando um som completamente inesperado ecoou pelos corredores da mansão. Uma risada infantil, clara como um sino, algo que não se ouvia naquela casa. Henrique acordou sobressaltado por um momento, pensou estar ainda sonhando. Aquele som não podia ser real. Sofia não ria, não falava não, mas lá estava novamente aquela risada cristalina que ele só conhecia das antigas gravações de vídeo de anos da doença. Ele saiu correndo de seu quarto, ainda de pijama, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. No corredor encontrou Dona Mercedes, a governanta, paralisada com uma bandeja de café da manhã nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto ao abrir a porta do quarto de Sofia. Henrique sentiu suas pernas fraquejarem. Sua filha estava de pé, apoiada na beirada da cama, seus olhos brilhando com uma vivacidade que ele não via há tanto tempo. Dona Clara estava sentada na poltrona do canto, seu inseparável caderno no colo, observando-a cena com um sorriso sereno. Papai, Sofia exclamou, sua voz um pouco rouca pelo desuso, mas clara e forte. Henrique caiu de joelhos, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Sofia, sua pequena Sofia, deu um passo hesitante em sua direção, depois outro e outro, até finalmente cair em seus braços abertos. Como ele começou a perguntar, voltando-se para Dona Clara, mas as palavras morreram. In Hartrow, às vezes os milagres acontecem nos momentos mais inesperados. Ela respondeu simplesmente, sua voz carregando uma sabedoria antiga. Lascada. Milagre tem seu preço e seu propósito. Naquele momento, enquanto abraçava sua filha e ouvia sua risada, aquele som precioso que pensou nunca mais ouvir, Henrique percebeu que sua vida havia mudado para sempre. A misteriosa senhora que ele recolhera da rua na noite anterior não era uma simples moradora de rua, e aquele caderno que ela tanto protegia certamente guardava segredos que iam muito além de simples anotações. Ricardo, observando tudo pelos monitores, finalmente desligou o botão de emergência. Seu instinto de segurança lhe dizia que deveria estar preocupado com o que acabará de presenciar, mas o coração se alegrava com o som da risada de Sofia, uma música que a casa muito ansiosa por ouvir o da manhã. Entretanto, era apenas o começo. Nos dias que se seguiria, Henrique descobriria que cada bênção carrega consigo suas próprias sombras e que o preço da esperança pode ser mais alto do que imaginamos por enquanto. Porém, ele apenas abraçava sua filha, agradecendo silenciosamente a misteriosa senhora que o destino colocará em seu caminho. Na biblioteca da mansão, Henrique permanecia sentado em sua poltrona de couro, os olhos fixos no caderno que agora repousava em suas mãos. Havia conseguido pegá-lo enquanto Dona Clara tomava banho, uma ação que ia contra todos os seus princípios, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo com sua filha falou mais alto. Sofia dormia tranquilamente após um dia inteiro de descobertas, seus primeiros passos verdadeiros em anos. Suas primeiras palavras claras em tanto tempo. O diário era mais pesado do que parecia. Sua capa de ouro desgastada estava marcada por anos de uso e várias folhas soltas se projetavam das páginas amareladas. Com cuidado, ele o abriu, sentindo o peso da história que aquelas páginas carregavam. Na primeira página, uma caligrafia elegante e precisa apresentava um nome que fez seu coração parar por um momento: Doutora Clara Monteiro, Departamento de Neurociência Experimental, Universidade Federal do Paraná, 1995. Meu Deus! Sussurrou Henrique, suas mãos tremendo levemente. Ele conhecia aquele nome. Marina, sua falecida esposa, havia mencionado uma doutora Monteiro diversas
vezes durante seu trabalho na indústria farmacêutica, mas não podia ser a mesma pessoa ou podia, virando as páginas com cuidado encontrou anotações meticulosas sobre experimentos neurológicos e fórmulas químicas complexas e observações detalhadas sobre tratamentos experimentais. O nível de conhecimento demonstrado nas anotações era impressionante, muito além do que esperaria encontrar em uma página. Em particular, chamou sua atenção, estava marcada com uma fita vermelha desbotada e continha uma série de fórmulas circuladas em vermelho com a anotação sucesso no teste 3 regeneração neural. Completa em 72 horas. Laura respondeu ao tratamento. Laura, o nome é em sua mente. Quem seria Laura e por que aquela página específica estava marcada? Vejo que a curiosidade falou mais alto. A voz de Dona Clara o surpreendeu. Ela estava parada na porta da biblioteca usando um roupão emprestado por Dona Mercedes, seus cabelos brancos ainda úmidos do banho. Não havia acusação em sua voz, apenas uma tristeza resignada. Quem é você realmente? Henrique perguntou, fechando o diário com cuidado. Você não é uma simples moradora de rua. É Dona Clara. Atravessou a biblioteca com passos firmes, sentando-se na poltrona oposta a ele. Por um momento ficou em silêncio, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. Não sou ela, finalmente respondeu. Como você já deve ter descoberto, eu fui pesquisadora, uma cientista que acreditava poder mudar o mundo através da medicina. Mas às vezes, quando tentamos tocar o céu, acabamos caindo no inferno. Ele olhou para o diário em suas mãos e Laura. Quem era ela? Os olhos de Dona Clara se encheu de lágrimas. Laura era minha filha. Ela sofria de uma condição muito parecida com a de Sofia. Eu dediquei minha vida a encontrar uma cura para ela, e você conseguiu, sim, e não, Dona Clara estendeu a mão pedindo silenciosamente pelo diário. Quando Henrique o entregou, ela o abriu na página marcada com a fita vermelha. O tratamento e Laura recuperou todos os movimentos. Começou a falar novamente. Foi um milagre. Por 3 dias, Henrique sentiu um frio na espinha. O que aconteceu depois? A indústria farmacêutica aconteceu. Dona Clara respondeu com sua voz agora carregada de amargura. Eles queriam a fórmula, queriam controlar o tratamento, determinar quem poderia ter acesso a ele. Quando me recusei a entregar minha pesquisa, eles, sua voz falhou. Eles o que houve? Um acidente no laboratório. Laura estava comigo naquele dia. Ela não sobreviveu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique sentiu seu coração apertar pensando em Sofia, em Marina, em todas as perdas que sua própria vida havia sofrido. Por que você escolheu aparecer agora? Porque Sofia. Dona Clara fechou o diário, seus dedos acariciando a capa gasta. Porque merece uma chance. Porque todas as crianças merecem uma chance. E porque ela hesitou. Porque a esposa Marina estava me ajudando a expor a verdade quando ela morreu. A revelação. Henrique, como um soco. O que Marina sabia sobre você? Sim. Ela descobriu alguns documentos comprometedores na farmacêutica global onde trabalhava e estava reunindo provas sobre experimentos antiéticos, sobre como eles sabotavam pesquisas promissoras para manter o monopólio de seus medicamentos. Na noite do acidente, não foi um acidente. Henrique interrompeu sua voz tremendo. Ela estava vindo me encontrar with the proofs that she had gathered. Nunca chegou ao local de encontro. Henrique se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A neve continuava caindo lá fora, cobrindo Curitiba, com seu manto branco. Sua mente estava em turbilhão, conectando pontos que nunca havia considerado antes. E agora, o que acontece com Sofia? Ele perguntou sem se virar. O tratamento que dei a ela é mais estável que o original. Aprendi com meus erros, aperfeiçoei a fórmula durante todos esses anos, mas Dona Clara fez uma pausa significativa. Eles vão descobrir logo, já devem estar monitorando casos de recuperação misteriosa. Quando perceberem que Sofia melhorou, eles virão atrás de nós. Henrique completou. Sim. E desta vez eles não vão parar até conseguirem o que querem. Henrique finalmente se virou, encarando Dona Clara no andar de cima. Podiam ouvir a risada de Sofia brincando com Dona Mercedes, aquele som que há apenas 2 dias parecia impossível. Agora era uma realidade. Uma realidade. Que precisava ser protegida. Então vamos nos preparar, ele disse, sua voz firme. Não vou permitir que tirem isso de Sofia. Não vou permitir que mais nenhuma criança perca sua chance de cura por causa da ganância deles. Dona Clara sorriu um sorriso triste, mas determinado. Você é exatamente como Marina descreveu, um homem que não desiste facilmente. O que
Precisamos proteger o diário. Ele contém não apenas a fórmula, mas todas as provas que Marina estava reunindo e precisamos encontrar. Aliados, ainda existem pessoas dentro da comunidade científica que acreditam em mim que podem nos ajudar. Naquele momento o telefone de Henrique vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos sobre a recuperação miraculosa. Precisamos conversar com o gabinete do Dr. Alberto Mendes, diretor do Hospital Universitário de Curitiba. Era um ambiente imponente com suas paredes revestidas de madeira escura e prateleiras repletas de livros médicos. Sentado atrás de sua mesa maciça, o médico examinava um arquivo antigo, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Inacreditável, murmurou ele, passando os olhos por uma fotografia em preto e branco que mostrava uma equipe de pesquisadores no centro da imagem. Uma mulher de meia idade sorria confiante para a câmera, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que Henrique reconhece em Dona Clara. Esta foto foi tirada há 15 anos, explicou o Dr. Albert, entregando a imagem a Henrique. A doutora Clara Monteiro era uma das cientistas mais promissoras de sua geração. Seu trabalho em neurologia regenerativa era revolucionário. Henrique estudou a fotografia atentamente. Era difícil associar aquela pesquisadora elegante, confiante com a senhora que ele encontrara tremendo de frio na rua. O que aconteceu com ela? Dr. Alberto suspirou profundamente, recostando-se em sua cadeira. É uma história trágica. O laboratório onde ela trabalhava explodiu misteriosamente. Sua filha Laura morreu no acidente, e ela simplesmente desapareceu e ninguém investigou. Houve uma investigação, claro, mas foi tudo muito conveniente. A farmacêutica global que financiava a pesquisa classificou tudo como um trágico acidente. Caso encerrado. Henrique sentiu seu estômago revirar. Na mesma empresa que financiava a pesquisa de Dona Clara era onde Marina trabalhava quando morreu. Coincidência demais. Dr. Alberto Enrique hesitated for um momento, escolhendo suas palavras com cuidado. O senhor acredita que foi realmente um acidente? O médico olhou para a porta fechada de seu gabinete, como se verificando se estavam realmente sozinhos. Henrique, há coisas nessa história que nunca fez sentido. A pesquisa da doutora Clara estava prestes a ser publicada. Os resultados, os preliminares, eram impressionantes antes e então, de repente, tudo se perde em um incêndio conveniente. Nesse momento, o celular de Henrique vibrou novamente. Era a terceira mensagem do número desconhecido naquele dia. Última chance para uma conversa civilizada amanhã. Pode ser tarde demais, eles já sabem, murmurou Henrique, mostrando a mensagem para o médico. Dr. Alberto empalideceu. Henrique, você precisa entender uma coisa. A Global não é apenas uma empresa. Eles têm conexões em todos os lugares, política, mídia, sistema judiciário. Se eles estão atrás de você, não tem escolha. Henrique interrompeu. Minha filha está andando e falando pela primeira vez em anos. Não posso ignorar isso. O médico abriu uma gaveta e retirou outro arquivo, este mais recente. Sua filha não é a primeira. Nos últimos 5 anos houve outros TRS, casos de operações misteriosas em crianças com condições neurológicas similares. Todas as famílias desapareceram misteriosamente depois. Henrique sentiu um frio na espinha. Dona Clara, ela tem continuado seu trabalho, não é? Alberto perguntou, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. Ela está com você agora. Antes que Henrique pudesse responder, uma enfermeira entrou apressadamente no gabinete. Dr. Alberto, tem 2 homens da farmacêutica global aqui, dizem que precisam falar com o senhor urgentemente. O médico levantou-se rapidamente. Henrique saía pela porta dos fundos agora. E tome isso. Ele entregou um pendrive. São cópias digitalizadas de toda a pesquisa original da doutora Clara que consegui salvar. Você vai precisar no caminho de volta para casa. Henrique não conseguia parar de pensar em tudo que havia descoberto. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem assustadora. Ao chegar em casa, encontrou Dona Mercedes em pânico. Senhor Henrique, graças a Deus. Alguém entrou na casa enquanto o senhor estava fora. Seu coração disparou. Sofia. Dona Clara está bem. Ricardo as levou para o quarto de pânico assim que percebeu a invasão, mas o quarto de hóspedes, eles reviraram tudo. Henrique correu para o 2º andar. O quarto onde Dona Clara estava hospedada parecia ter sido atingido por um furacão de gavetas abertas, roupas espalhadas, móveis fora do lugar. Eles estavam procurando o diário. No quarto da pânico encontrou Sofia dormindo no colo de Dona Clara, que abraçava seu precioso diário. Eles não vão desistir, disse ela assim que o viu. Precisamos agir rápido. Encontrei o doutor
Alberto Mendes Henrique respondeu, mostrando o pendrive, e ele me contou sobre Laura, sobre o laboratório e sobre as outras crianças que você ajudou. Os olhos de Dona Clara se encheram de lágrimas, cada uma delas era como reviver Laura. Mas nunca pude ficar para ver o resultado final, sempre tive que fugir antes que eles me encontrassem. This time. Será diferente, Henrique afirmou com determinação que tem recursos e conexões. Podemos lutar, Henrique. Dona Clara segurou sua mão. Você não entende, não é? Apenas sobre a fórmula. O diário contém provas de experimentos ilegais de mortes encobertas de ela. Hesitou de como eles sabotaram o carro de Marina. A revelação atingiu Henrique como um raio. Ele sempre suspeitar que havia algo estranho no acidente que matara sua esposa, mas ouvir a confirmação era diferente. Porque você não me contou antes? Porque precisava ter certeza de que você estava pronto para a verdade. Marina estava investigando eles. Por minha causa, sua morte também está em minhas mãos. Naquele momento, Sofia se mexeu, abrindo os olhos. Papai, por que estamos aqui no escuro? Henrique a abraçou forte, sentindo o calor de seu pequeno corpo, ouvindo sua respiração suave. Tudo que sua filha conquistou nos últimos dias, sua voz, seus movimentos, a alegria estava em risco. Está tudo bem, princesa. Papai só está tendo uma conversa importante com Dona Clara. Ela vai embora? Sofia perguntou, sua voz tremendo. Não quero que ela vá embora, não. Henrique respondeu, olhando firmemente para Dona Clara. Ela vai ficar e nós vamos lutar juntos. O som dos passos no corredor os fez silenciar. Ricardo, o chefe da segurança, apareceu na porta do quarto de pânico. Senhor, tem mais um problema. A polícia está aqui e diz que tem um mandado de busca e apreensão. A noite seria longa, e a batalha estava apenas começando no escritório da mansão. Henrique encarava as fotografias espalhadas sobre sua mesa. Eram fotos do acidente de Marina, imagens que ele havia evitado olhar durante anos, mas que agora precisava enfrentar. Os policiais havia ido embora após 3 horas de busca infrutífera, graças à rápida ação de Ricardo, que conseguirá transferir Dona Clara e seu diário foram para um local seguro antes que chegassem os freios falhassem. Completamente, murmurou ele, analisando o relatório pericial que Dr. Alberto havia incluído no pendrive, mas o carro tinha passado por revisão completa na semana anterior. Dona Clara, que agora usava roupas emprestadas por Mercedes, parecia muito diferente da mendiga que eu encontrara dias atrás. Aproximou-se da mesa, seus olhos percorreram as fotografias com uma mistura de dor e culpa. Marina me procurou 2 semanas antes do acidente. Ela começou, sua voz carregada de pesar. Ela havia encontrado documentos comprometedores no laboratório da farmacêutica global. Arquivos sobre experimentos não autorizados, testes em pacientes sem consentimento. Morte suspiciosa. Henrique levantou os olhos das fotografias, pois ela nunca me contou nada para te proteger. Dona Clara respondeu, retirando uma foto antiga de sua bolsa. Nela Marina sorria ao lado de uma Clara mais jovem, ambas usando jalecos brancos. Marina foi minha aluna na universidade quando ela descobriu que eu estava viva e continuava minha pesquisa secretamente. Decidiu me ajudar. Boa revelação, atingiu Henrique, como um soco no estômago. Vocês se conheciam há tanto tempo? Sim, Marina era brilhante, tinha um coração enorme quando descobriu o que a empresa estava fazendo e não conseguiu ficar parada. Dona Clara fez uma pausa. Suas mãos tremendo levemente. Na noite do acidente, ela estava vindo me encontrar, tinha conseguido copiar todos os arquivos comprometedores. Os arquivos onde estão? Aqui. Dona Clara abriu seu diário em uma seção que parecia um bolso secreto de dentro. Retirou um pequeno dispositivo de armazenamento. Marina conseguiu enviar uma cópia para mim antes do acidente. Está tudo aqui: os experimentos ilegais, as mortes incertas, a verdade sobre Laura. No andar de cima podiam ouvir Sofia conversando animadamente com Mercedes, o som de sua voz, algo que há poucos dias parecia impossível, agora era um lembrete constante do que estava em jogo. O que exatamente aconteceu com Laura, Henrique? Perguntou sua voz suave. Dona Clara sentou-se pesadamente em uma poltrona. Laura tinha uma condição similar à de Sofia. O tratamento que desenvolvi funcionou perfeitamente. Ela recuperou todos os movimentos e começou a falar novamente, mas a farmacêutica global queria a patente exclusiva. Quando me recusei a vender, eles provocaram um acidente no laboratório. Henrique completou, sim, mas não foi apenas isso. Eles alteraram meus resultados de pesquisa, destruíram evidências e me fizeram parecer uma cientista
Irresponsável que havia colocado a própria filha em risco, as lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Dona. Clara, you lost everything, my daughter. My reputation, my life, Enrique. Levantou-se e caminhou até a janela. A neve havia parado de cair, mas o céu continuava cinzento, refletindo o peso das revelações daquela manhã. Por que esperar tanto tempo? Ele perguntou por que não expor tudo isso antes porque eu precisava aperfeiçoar a fórmula. Não podia arriscar que mais nenhuma criança passasse pelo que Laura passou, e ela hesitou. Precisava ter certeza de que tinha alguém forte o suficiente para me ajudar a enfrentá-los. Marina sempre dizia que você seria essa pessoa. O telefone de Henrique vibrou novamente. Era outro número desconhecido, sabemos. Que ela está com você. Última chance para uma negociação pacífica amanhã às 10 horas. Café Curitiba, eles não vão desistir, Dona Clara disse, observando a expressão de Henrique. Agora que sabem que estou viva e que o tratamento funciona, farão qualquer coisa para nos silenciar. Então vamos virar o jogo, Henrique respondeu. Uma determinação renovada em sua voz. Marina morreu tentando expor a verdade. Não vou permitir que seu sacrifício tenha sido em vão naquele momento. Sofia entrou correndo no escritório, seus passos ainda um pouco inseguros, mas cada vez mais firmes. Pai, olha o que eu consegui fazer. Ela segurava um desenho, uma família, ela, Henrique, e, surpreendentemente, Dona Clara. Henrique sentiu seu coração apertar em apenas alguns dias. Sua filha havia recuperado não apenas seus movimentos e sua voz, mas também sua alegria de viver. Como poderia permitir que tirassem isso dela? Sofia, querida, Dona Clara chamou suavemente. Pode me dar um abraço? A menina correu para seus braços e, por um momento, Henrique viu nos olhos de Dona Clara o reflexo de outra criança, Laura, que nunca teve a chance de crescer e realizar seus sonhos. Precisamos de um plano. Ele disse, finalmente, não podemos simplesmente aparecer nesse café de manhã sem garantias. Tenho uma ideia. Dona Clara respondeu, ainda abraçada a Sofia, mas vai exigir coragem e confiança. Marina confiava em você. Henrique disse que simplesmente é o suficiente para mim. Assim, enquanto a tarde avançava, os dois começaram a traçar sua estratégia. Diário de Dona Clara, com suas fórmulas revolucionárias e evidências devastadoras, seria sua arma mais poderosa, mas primeiro precisavam garantir que a verdade sobre Marina toda a verdade viesse à tona. A batalha pela justiça estava apenas começando, e o preço da verdade seria alto, mas olhando para Sofia brincando inocentemente com seus desenhos, Henrique sabia que não tinha escolha. Era hora de honrar a memória de Marina e garantir que o sacrifício de Laura não tinha sido em vão. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada, e dessa vez não haveria volta atrás. No laboratório improvisado no porão da mansão dos Vasconcelos parecia saído de um filme de ficção científica. Henrique havia transformado o espaço em menos de 24 horas seguindo as instruções. Osas de Dona Clara, equipamentos médicos de última geração dividiam o espaço com microscópios e computadores de alta performance, o cheiro de antisséptico preencha o ar. Dona Clara estava debruçada sobre um microscópio, seus olhos atentos estudando uma amostra do medicamento que havia dado a Sofia. Suas mãos, que dias antes tremiam de frio na rua, agora se moviam com a precisão de anos de experiência científica. A fórmula original tinha um problema fundamental, ela explicou, ajustando o foco do microscópio, que as células nervosas regenerava demais, causando um estresse excessivo no sistema nervoso central. Foi o que aconteceu com Laura. Henrique observava atentamente enquanto fazia anotações em seu tablet. Dr. Alberto, who havia chegado há pouco e acompanhava a explicação com interesse profissional, mas com Sofia foi diferente. Continuou Dona Clara, afastando-se do microscópio para mostrar alguns gráficos em seu diário. Depois de 15 anos de pesquisa, consegui estabilizar o processo de regeneração. Agora as células se recuperam gradualmente, permitindo que o corpo se adapte naturalmente. É por isso que os resultados estão se mantendo? Perguntou o Dr. Alberto, ajustando seus óculos para examinar melhor os gráficos. Exatamente, Dona Clara assentiu. O tratamento de Laura funcionou, mas foi como acender um fósforo brilhante e intenso, mas breve. Com Sofia, é more like acender uma vela a uma luz constante e duradoura. No andar de cima podiam ouvir Sofia praticando piano com Mercedes, outra habilidade que estava voltando gradualmente. As notas suaves de Feliz flutuavam através do piso como uma trilha sonora apropriada para o momento. A questão é, Henrique interrompeu, como vamos provar que o tratamento é seguro? A
Farmacêutica Global vai exigir testes clínicos de documentação, na verdade, doutor. Alberto interveio, eles não querem provar nada, querem enterrar tudo isso se conseguissem a fórmula, provavelmente a manteriam guardada até poderem reivindicar a descoberta como deles. Dona Clara se aproximou de uma estante onde vários frascos estavam alinhados, cada um contendo líquido transparente, que havia mudado a vida de. Por isso precisamos ser mais espertos que eles, não estamos apenas tratando de uma fórmula médica, estamos lidando com anos de corrupção em experimentos antiéticos e mortes encobertas. Ela abriu seu diário em uma página específica, repleta de anotações químicas complexas. A fórmula em si é revolucionária, mas simples em sua essência. O verdadeiro segredo está no processo de estabilização de seus dedos. Percorreram uma série de equações químicas. Vejam aqui que o componente-chave é uma proteína modificada que atua como um guia para células nervosas danificadas. Dr. Alberto se inclinou sobre o diário, seus olhos arregalados. Isso. É brilhante. Você conseguiu criar um mecanismo que imita o processo natural de regeneração neural, mas de forma controlada. Precisamente, Dona Clara. Sorriu. O corpo humano já possui a capacidade de regeneração. O que fiz foi simplesmente otimizar o processo. Henrique observava a interação entre os dois cientistas, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Mas como vamos proteger isso amanhã às 10 horas? Eles esperam que entreguemos tudo. Não vamos entregar nada, Dona Clara, responde affirmativamente. Vamos fazer algo melhor, vamos compartilhar. Ela caminhou até um dos computadores e inseriu um pendrive. Passei os últimos 15 anos não apenas aperfeiçoando a fórmula, mas também documentando cada passo, cada teste, cada resultado. Está tudo aqui, inclusive as provas dos crimes da farmacêutica global. Na tela, dezenas de arquivos começaram a aparecer, relatórios de pesquisa, vídeos de testes, documentos confidenciais vazados por Marina. O plano é simples. Ela continuou durante a reunião de amanhã. Vamos transmitir tudo isso ao vivo para centenas de cientistas e jornalistas em todo o mundo. A fórmula será disponibilizada publicamente junto com todas as evidências dos crimes corporativos. Eles vão tentar nos impedir. Henrique alertou. Que claro que vão, doutor. Alberto interveio. Por isso precisamos de garantias. Já contatei vários colegas da comunidade científica internacional. Todos estão prontos para replicar e verificar a pesquisa assim que a receberem. Dona Clara pegou um dos frascos da estante, erguendo-o contra a luz. O líquido brilhou suavemente. Sabe, Henrique, quando perdi Laura, pensei que tinha perdido tudo, mas cada criança que ajudei durante esses anos, sempre em segredo, sempre tendo que fugir depois, me mostrou que havia um propósito maior. As notas do piano continuavam flutuando pelo ar, agora mescladas com a risada ocasional de Sofia. Marina sabia disso. Ela continuou, sua voz embargada. Entendeu que algumas verdades valem qualquer sacrifício. Henrique sentiu seus olhos marejarem. E agora, Dona Clara respondeu com determinação, vamos terminar o que ela começou. A fórmula não pode pertencer a uma única empresa, precisa pertencer ao mundo. Dr. Alberto começou a organizar os documentos em sua pasta. Vou passar a noite preparando tudo. Amanhã às 10 horas estaremos prontos. Enquanto os três continuavam seus preparativos, Sofia desceu as escadas do porão, ainda um pouco hesitante nos degraus. Pai, ela chamou, posso mostrar uma coisa? Henrique a pegou no colo, sentindo o calor de seu pequeno corpo, ouvindo sua respiração regular, tudo que antes parecia um sonho impossível. O que foi? Princesa Sofia estendeu um papel. Era uma partitura de Feliz toda rabiscada com suas anotações infantis. Dona Mercedes disse que mamãe tocava essa música para mim quando eu era bebê. Estou aprendendo para poder tocar para ela também onde quer que ela esteja. Henrique trocou um olhar significativo com Dona Clara. Não era apenas uma fórmula química que estavam protegendo, era o futuro de Sofia e de milhares de outras crianças. Eram a memória de Marina e Laura e todas as vidas que haviam sido sacrificadas em nome do lucro corporativo. A manhã seguinte traria seus desafios, mas naquele momento, no laboratório improvisado, com o som do piano ainda ecoando suavemente, havia apenas determinação e esperança. A fórmula estava pronta. A verdade estava documentada. Agora era hora de mudar o mundo. A manhã estava normalmente fria, mesmo para os padrões de Curitiba. Quando Henrique e Dona Clara deixaram a mansão, o Café Curitiba, localizado no coração do centro histórico, ainda não havia aberto para o público regular. Um detalhe que
Não passou despercebido por Henrique. O estabelecimento inteiro havia sido reservado para aquele encontro. Estão nos observando, murmurou Ricardo através do pequeno dispositivo de comunicação em seu ouvido. O chefe de segurança estava posicionado estrategicamente em um prédio próximo junto com uma equipe de profissionais. Contratados às pressas na noite anterior, 3 carros pretos na rua lateral 2. Homens no café em frente e pelo menos uma van de vigilância estacionada na esquina. Henrique apertou o pendrive em seu bolso, uma cópia falsa contendo apenas parte das informações. O verdadeiro dispositivo contendo a fórmula completa e todas as evidências. Estava seguro com o Dr. Alberto pronto para ser transmitido ao vivo para centenas de cientistas e jornalistas em todo o mundo. Sofia está segura? Dona Clara perguntou. Sua voz apenas um sussurro. Mercedes a levou para o local combinado assim que saímos. Henrique confirmou que ela está protegida. Ao entrarem no café, foram recebidos por um homem alto e elegante. Vestindo um terno impecável, seu sorriso não alcançava seus olhos frios. Sr. Vasconcelos, doutora Monteiro, ele cumprimentou, indicando uma mesa no fundo do estabelecimento. Sou Carlos Mendonça, diretor executivo da Farmacêutica Global. Agradeço por terem vindo. Sentaram-se em uma mesa circular onde outros 2 homens já aguardavam. Henrique reconheceu um deles das fotos antigas. Dr. Rodrigo Santos, o mesmo que havia declarado o incêndio no laboratório de Dona Clara como um trágico acidente. Vamos direto ao ponto. Carlos começou seu tom falsamente cordial. Sabemos que a de Monteiro desenvolveu um tratamento revolucionário. Também sabemos que está funcionando com sua filha, Sr. Vasconcelos. Queremos comprar a fórmula. Nome seu preço não está à venda. Dona Clara respondeu firmemente. Todo mundo tem um preço. Doutora Carlos sorriu deslizando um envelope sobre a mesa. Que tal 50 milhões de dólares e garantimos total imunidade sobre incidentes passados? Henrique abriu o envelope fingindo interesse no seu ouvido. Ricardo continuava seu relatório. Mais 2 carros acabaram de chegar e estão bloqueando as saídas laterais. Interessante sua menção a incidentes passados. Henrique comentou casualmente, devolvendo o envelope. Está se referindo ao assassinato de Laura ou ao acidente misterioso que matou minha esposa? O sorriso de Carlos vacilou por um momento. Dr. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, com cuidado com suas acusações. Sr. Vasconcelos, Carlos advertiu, sua voz perdendo a cordialidade. Acidentes acontecem e podem acontecer novamente. É uma ameaça. Henrique perguntou, seu coração acelerando, mas mantendo a voz firme. Uma observação. Carlos fez um gesto e um dos homens do lado de fora entrou no café carregando um tablet. Talvez isso ajude na sua decisão. Na tela, uma imagem ao vivo mostrava Sofia brincando em um playground. Henrique sentiu seu sangue gelar. Linda menina. Carlos comentou que seria uma pena se sua recuperação miraculous sofresse um retrocesso. Aí Dona Clara alcançou a mão de Henrique sob a mesa, apertando-a em um gesto silencioso de apoio. Era o sinal que haviam combinado. Tudo bem, Henrique disse, retirando o pendrive do bolso. Você vence. Aqui está. Fórmula. Carlos sorriu triunfante, mas antes que pudesse pegar o dispositivo, as luzes do café piscaram. Todas as telas dos celulares e tablets na mesa acenderam simultaneamente. O que é isso? Dr. Rodrigo perguntou alarmado, e Dona Clara respondeu, levantando-se. É a verdade vindo à tona nas telas que começou a aparecer. Documentos, vídeos e fotos de relatórios confidenciais da Farmacêutica Global. Evidências de experimentos ilegais, a verdadeira causa do incêndio que matou. Laura is detailing the sabotage in Marina's car at this moment. Henrique explicou, sua voz carregada de satisfação. Essas informações estão sendo transmitidas ao vivo para mais de 200 cientistas e jornalistas em todo o mundo. A fórmula completa junto com todas as evidências dos crimes de vocês. Você não pode fazer isso. Carlos rosnou, levantando-se abruptamente. Já fizemos. Dona Clara respondeu, e aquela imagem de Sofia é de ontem. Ela está segura em um local que você nunca encontrará. Ricardo continuava relatando em seus ouvidos. Equipes de reportagem chegando, Polícia Federal também, tudo conforme o planejado. Carlos fez um movimento em direção à saída, mas foi surpreendido por agentes da Polícia Federal que entravam no café. Carlos Mendonça, um dos agentes, anunciou: você está preso pelos crimes de homicídio qualificado, sabotagem industrial e conspiração. Enquanto os executivos eram algo, Henrique e Dona Clara saíram do café, e do lado de fora uma multidão de repórteres já se aglomerava. Flashes disparavam de todos os lados. Conseguimos. Dona Clara
Sussurrou, lágrimas nos olhos. Laura e Marina podem descansar em paz agora, não? Acabou. Henrique respondeu, guiando-a através da multidão. Ainda temos muito trabalho pela frente. Em seu ouvido Ricardo deu a última confirmação. Dr. Alberto acaba de confirmar que a transmissão foi um sucesso. Laboratórios do mundo. Tudo já está replicando a fórmula. É impossível deter agora enquanto entravam. No carro que os aguardava, Henrique pensou em Sofia e como sua vida havia mudado em apenas alguns dias. A verdade finalmente havia vencido, mas o preço havia sido alto, talvez alto demais, mas olhando para Dona Clara, que finalmente podia erguer a cabeça sem medo, ele sabia que tinha feito a escolha certa. A fórmula que havia devolvido a vida à sua filha agora pertencia ao mundo e nenhuma corporação poderia mudar isso. A perseguição tinha acabado, a batalha estava ganha, mas a guerra pela justiça, essa estava apenas começando. O escritório do renomado neurocirurgião Dr. Paulo Guimarães no Hospital das Clínicas de São Paulo estava lotado de cientistas de diversos países se aglomeravam ao redor de uma grande mesa de reuniões onde Dona Clara apresentava detalhadamente sua pesquisa após a explosiva revelação no Café Curitiba uma semana antes da comunidade científica internacional. Havia se mobilizado com uma rapidez surpreendente a chave do tratamento. Explicava Dona Clara, apontando para uma série de imagens microscópicas projetadas na parede, está na maneira como as proteínas modificadas interagem com o tecido neural danificado. Não é apenas uma questão de regeneração, mas de reconexão precisa. Henrique observava da porta impressionada com a transformação de Dona Clara, a mulher frágil que encontrara tremendo de frio na rua, havia dado lugar a uma cientista confiante e articulada. Seu conhecimento e experiência eram evidentes em cada palavra. Doutor Monteiro, uma neurologista japonesa, levantou a mão. O laboratório em T já começou a replicar seus resultados. É simplesmente extraordinário, mas temos uma dúvida sobre o processo de estabilização. Desculpem interromper. Dr. Alberto entrou apressadamente na sala, seu rosto normalmente calmo, mostrando sinais de preocupação. Precisamos ver isso. Ele ligou a televisão fixada na parede no noticiário. Carlos Mendonça, o executivo da farmacêutica global que havia sido preso, estava sendo libertado após pagar de milhões de reais. O executivo foi liberado esta manhã por seus advogados. Alegam que as acusações são infundadas e que as evidências apresentadas foram obtidas ilegalmente. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Henrique sentiu seu estômago revirar. Isso não é everything. Dr. Alberto continued to distribute copies of a document. Eles entraram com uma ação judicial alegando que a fórmula é propriedade intelectual da empresa. Baseando-se no contrato original de pesquisa da doutora Monteiro de 15 anos atrás, eles não podem fazer isso. Protestou um dos cientistas presentes que a fórmula já está em domínio público. Pode. Tentaram responder Dona Clara, surpreendentemente calma, mas não contavam com isso. Ela abriu seu diário. Em uma página específica revelando um documento amarelado. Esta é uma patente provisória que registrei uma semana antes do incêndio. Está em nome de uma fundação sem fins lucrativos que criei especificamente para este propósito. Dr. Paulo Guimarães se aproximou, examinando o documento com interesse. Isso muda tudo. Com este registro, podemos garantir que o tratamento permaneça acessível a todos. Ainda assim, Henrique interveio. They have recursos praticamente ilimitados. Vão tentar outros meios de nos deter. E por isso que precisamos é agir rápido. Uma voz feminina ou da porta. Todos se viraram para ver uma mulher elegante de meia-idade entrando na sala de Sarah Williams, FDA dos Estados Unidos. Vim pessoalmente para agilizar o processo de aprovação internacional do tratamento. A surpresa foi geral. A presença de uma representante de alto escalão do FDA era completamente inesperada. De Williams. Dona Clara se aproximou estendendo a mão. Não esperávamos, claro que não. Sarah sorriu, mas depois que suas evidências vieram a toneladas de várias agências reguladoras internacionais começaram suas próprias investigações sobre a farmacêutica global. O que encontramos bem, digamos que seu caso é apenas a ponta do iceberg. A reunião rapidamente se transformou em uma sessão de planejamento estratégico. Cientistas de diferentes países se comprometeram a conduzir testes clínicos simultâneos, compartilhando dados em tempo real. A doutora Williams ofereceu um caminho acelerado para a aprovação desde que todos os protocolos de segurança fossem rigorosamente seguidos. Tem mais uma coisa, Dr. Alberto anunciou, conectando seu laptop ao projetor. Nas últimas 24 horas recebemos mais de 200 e-mails de
Famílias com casos similares ao de Sofia são pais desesperados buscando esperança. As imagens de crianças com condições neurológicas severas começaram a passar. Na tela, cada rosto, cada história era um lembrete do que estava realmente em jogo. Henrique sentiu seu telefone vibrar. Era uma mensagem de Mercedes com um vídeo de Sofia tocando piano. Ela havia finalmente conseguido tocar For Elise completa pela primeira vez, a música captada no vídeo. Encheu a sala, proporcionando um momento de emoção coletiva. É por isso que não podemos desistir. Dona Clara falou com sua voz embargada para cada uma dessas crianças. Merece a mesma chance que Sofia teve, e é por isso que estamos aqui, Adora. Williams respondeu que a comunidade científica internacional está unida nesta causa. A farmacêutica global pode Turden Hero e Influenza, mas nos timos algo mais poderoso. The truth, the rest of the tarde foi dedicado a estabelecer uma rede internacional de pesquisa e tratamento em laboratórios de diferentes países. Se prometeram a trabalhar em conjunto, compartilhando recursos e conhecimento. Uma equipe jurídica internacional foi formada para proteger a patente e garantir que o tratamento permanecesse acessível. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe, Dona Clara confidenciou a Henrique quando finalmente ficaram sozinhos por 15 anos. Vivi nas sombras, ajudando uma criança aqui, outra ali, sempre tendo que fugir. Depois agora você não precisa mais fugir, ele respondeu, colocando uma mão em seu ombro. Temos aliados em todos os lugares. Naquele momento, Dr. Paulo retornou à sala. Com mais notícias, acabei de falar com o ministro da Saúde do governo brasileiro. Vai declarar seu tratamento como de interesse público. Isso significa que nenhuma empresa pode reivindicar exclusividade. Dona Clara completou, com lágrimas de alegria em seus olhos. O tratamento será um direito, não um privilégio. À medida que a noite caía sobre São Paulo, os cientistas começaram a se despedir, cada um levando consigo não apenas dados e protocolos, mas também uma missão renovada. A luta estava longe de terminar, mas pela primeira vez em 15 anos o futuro parecia verdadeiramente promissor. Laura estaria orgulhosa. Henrique disse suavemente para Dona Clara enquanto observavam a cidade iluminada pela janela. Marina também, elas são nossa força, ela respondeu, apertando o diário contra o peito, e agora temos um exército inteiro ao nosso lado. A batalha pela verdade havia revelado aliados inesperados em todos os cantos do mundo, e com cada novo aliado, a esperança se fortalecia, prometendo um futuro onde nenhuma criança precisaria sofrer em silêncio. No laboratório subterrâneo da antiga sede da farmacêutica global em Curitiba estava exatamente como Dona-se lembrava. 15 anos haviam se passado, mas cada corredor, cada sala, ainda guardava as memórias daquela noite fatídica. Acompanhada por investigadores da Polícia Federal e peritos forenses, ela caminhava lentamente pelo local, seu coração pesado com as lembranças. Foi aqui, ela disse, parando em frente a uma porta carbonizada, o laboratório onde sua voz falhou por um momento. Onde Laura estava naquela noite. O delegado Marcos Oliveira, que liderava a investigação, fez anotações em seu tablet. Segundo os documentos que a senhora forneceu, o incêndio começou exatamente às 23h15. Sim, Dona Clara confirmou, suas mãos tremendo levemente ao tocar a porta. Laura tinha acabado de receber a última dose do tratamento. Os resultados eram promissores. Ela estava respondendo bem. Eu só precisava pegar alguns dados no computador. Henrique, que acompanhava a diligência, observava em silêncio. Nas últimas semanas, desde a confrontação no Café Curitiba, uma força-tarefa internacional havia sido formada para investigar os crimes da farmacêutica global. As evidências guardadas por tanto tempo no diário de Dona Clara estava finalmente sendo verificado. O sistema de sprinklers estava desativado. Um dos peritos comentou, examinando o que restava da tubulação e em que encontramos traços de acelerante nas amostras do local. Eles pensaram em tudo. Dona Clara murmurou que sabiam exatamente quando eu estaria aqui com Laura e que eu nunca deixaria as anotações para trás. Delegado Marco se aproximou com um tablet mostrando imagens de câmeras de segurança recuperadas dos arquivos da empresa. Reconhece algum desses homens, Dr. Monteiro? As imagens mostravam 3 homens entrando no prédio horas antes do incêndio. Um deles carregava uma maleta. Dona Clara sentiu seu sangue gelar. O da direita é Dr. Rodrigo Santos. Ele era o diretor de pesquisa na época. O do meio, ela hesitou. É Carlos Mendonça, mais jovem. É claro, o terceiro eu nunca vi antes. Thomas Klein. Henrique interveio, reconhecendo o terceiro homem, que era o superior direto de Marina na empresa. Ele
Ele foi quem ligou para me dar a notícia do acidente dela. O delegado fez mais anotações. Temos mandados de prisão para todos eles agora. Klein foi localizado na Suíça. O processo de extradição já está em andamento. Continuaram a inspeção pelo laboratório. Cada nova descoberta confirmava a premeditação do crime. O incêndio não havia sido um acidente, tinha sido meticulosamente planejado para destruir não apenas a pesquisa, mas também eliminar qualquer possibilidade de que ela fosse continuada. A doutora Monteiro chamou um dos peritos. Encontramos algo que a senhora precisa ver em um compartimento secreto atrás de um painel falso. Havia uma caixa forte antiga. Quando abriram, encontraram pastas e mais pastas de documentos. Eram relatórios de outros acidentes, outras mortes suspeitas ao longo dos anos. Meu Deus, Henrique murmurou, folheando-os documentos. Não foi só Laura, não foi só Marina. Houve outras dezenas deles. O delegado confirmou: cientistas, pesquisadores, jornalistas, qualquer um que ameaçasse expor a verdade. Dona Clara se apoiou na parede, sentindo o peso de todas aquelas vidas perdidas. Por isso Marina estava tão determinada. Ela deve ter descoberto isso tudo. Um dos investigadores se aproximou com mais uma pasta. Esta é especialmente interessante. São registros de pagamentos a funcionários do de trânsito, incluindo no dia do acidente da senhora Marina Vasconcelos. Henrique pegou a pasta com mãos trêmulas. Ali estava em preto e branco a confirmação de algo que ele sempre suspeitara: o acidente de Marina não havia sido acidental. Deipide. Para adulterar o relatório da perícia, o delegado explicou o problema nos freios. Não foi uma falha mecânica, foi sabotagem. Dona Clara se aproximou de Henrique, colocando uma mão em seu ombro. Marina sabia dos riscos. Ela me disse na última vez que nos falamos que se algo acontecesse com ela eu deveria procurar você. Ela sabia que você teria coragem de enfrentá-los. E quanto custou essa coragem? Henrique perguntou, sua voz embargada. Quantas vidas foram perdidas? É por isso que não podemos parar agora. O delegado interveio com estas evidências. Podemos finalmente levar todos os responsáveis à justiça e continuar a investigação por mais algumas horas. Cada novo documento encontrado revelava mais uma camada da conspiração. A farmacêutica global não era apenas uma empresa corrupta, era uma organização criminosa que havia operado impunemente por décadas. Quando finalmente deixaram o laboratório, já era noite. Dona Clara parou uma última vez na porta do local onde perdera Laura. Sabe, ela disse suavemente, durante todos esses anos, carreguei não apenas a dor da perda, mas também a culpa. Pensava que se não tivesse sido tão obstinada, se tivesse apenas entregue a pesquisa a eles, você teria traído tudo em que acreditava. Henrique completou. Marina entendeu isso. É por isso que ela lutou ao seu lado. E agora? Ela perguntou, olhando para as estrelas através de uma claraboia quebrada. Agora garantimos que suas mortes não foram em vão. O delegado respondeu: a verdade finalmente está vindo à tona, e desta vez não há como detê-la. Ao saírem do prédio, foram recebidos por uma pequena multidão de jornalistas. A notícia da investigação havia vazado. Flashes disparavam de todos os lados. Perguntas eram gritadas simultaneamente. Henrique olhou para Dona Clara, que assentiu levemente. Era hora de contar ao mundo toda a verdade. Não importava o quão dolorosa fosse, a preço do silêncio já havia sido alto demais. Aproximaram-se dos microfones juntos, unidos não apenas pela dor compartilhada, mas também pela determinação de garantir que a justiça fosse feita. A verdade finalmente teria sua voz. Na sala de reuniões da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba estava repleta de monitores exibindo videoconferências com investigadores de diversos países no centro da mesa. O delegado Marcos organizava uma pilha impressionante de documentos recuperados do laboratório da farmacêutica global. Henrique e Dona Clara observava atentamente enquanto ele apresentava as descobertas mais recentes. O que encontramos vai muito além de acidentes forjados, Marcos explicava, projetando uma série de documentos na tela principal. Era um esquema sistemático de eliminação de pesquisas promissoras que pudessem ameaçar o monopólio da empresa. Não apenas isso, uma investigadora da Interpol interveio através da videoconferência e descobrimos contas offshore ligadas a pelo menos 30 políticos e 20 autoridades de agências reguladoras em 15 países diferentes. Henrique sentiu seu estômago revirar ao ver os valores envolvidos, milhões e milhões de dólares em propinas, tudo para manter o controle sobre tratamentos que poderiam ter salvado incontáveis vidas. O caso da doutora Monteiro não foi isolado, continuou Marco, mudando para outro conjunto de documentos. Identificamos 17 outros pesquisadores que tiveram seus
Trabalhos sabotados nos últimos 20 anos, 7 deles morreram em acidentes similares. Dona Clara segurava seu diário com força como se buscasse conforto em suas páginas gastas e quanto a Thomas Klein, ele começou a falar, sim, e respondeu. Marcos, sua expressão é grave. A extradição foi aprovada ontem. Klein está disposto a colaborar em troca de redução de pena segundo ele o plano para eliminar a sua pesquisa. Doutor Monteiro veio diretamente do conselho diretor da empresa. Uma nova imagem apareceu na tela, uma foto antiga de uma reunião do conselho. Rostos familiares do mundo corporativo, pessoas que apareciam regularmente em revistas de negócios sorriram para a câmera sem fazer ideia de que aquela foto um dia seria usada em uma investigação criminal. O mais assustador, disse a investigadora da Interpol, é que eles tinham um departamento inteiro dedicado a identificar e neutralizar ameaças potenciais. Chamavam de gestão de riscos estratégicos, mas na verdade era uma operação de sabotagem em escala industrial. Henrique se levantou, aproximando-se da tela, e Marina, o que descobriram sobre ela? Marcos trocou um olhar rápido com Dona Clara antes de responder. Sua esposa havia reunido evidências substanciais. Encontramos cópias de e-mails em um servidor de backup. Ela estava prestes a expor não apenas o caso da doutora Monteiro, mas todo o esquema de corrupção, por isso precisavam silenciá-la. Dona Clara completou, sua voz trêmula. Ela sabia demais. Um dos investigadores internacionais interrompeu. Temos também evidências de que eles estavam monitorando sua filha, Sr. Vasconcelos, desde os primeiros sintomas apareceram. Eles mantinham vigilância constante sobre Sofia. O quê? Henrique sentiu o sangue gelar. Porque eles suspeitavam que a doutora Monteiro ainda estava viva. Explicou Marcos, que sabiam que ela continuava seu trabalho secretamente. Cada caso de recuperação misteriosa era investigado. Sofia era uma isca. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. A inspiração era ainda maior do que imaginavam. Há mais uma coisa, disse a investigadora da Interpol, sua imagem piscando levemente na tela. Encontramos registros de uma operação em andamento chamada Protocolo Silence. Aparentemente é um plano de contingência para situações exatamente como esta aqui. Tipo de plano? Perguntou Henrique, embora temesse a resposta: eliminação completa de evidências e testemunhas. Ela respondeu gravemente. E pelos documentos que recuperamos, o protocolo foi ativado. 48 horas, como que para confirmar a gravidade da situação. O celular de Marcos vibrou com uma mensagem urgente. Seu rosto empalideceu ao ler: Carlos Mendonça escapou da prisão domiciliar. Ele anunciou, e Dr. Rodrigo Santos foi encontrado morto em sua cela. Aparente suicídio. Dona Clara riu amargamente, como suicídio do que estava prestes a desenvolver uma cura para Alzheimer em 2018, ou o suicídio do pesquisador que descobriu um tratamento revolucionário para diabetes em 2015. Precisamos agir rápido, Marcos declarou, levantando-se. Doutora Monteiro, Ser Vasconcelos, vocês precisam entrar no programa de proteção a testemunhas imediatamente. Sofia também. Mas Henrique já estava balançando a cabeça. Não, chega de fugir, chega de se esconder, é hora de enfrentá-los de frente. Ele está certo. Dona Clara concordou, abrindo seu diário. Tenho algo aqui que estive guardando para o momento certo. Uma última carta na manga. Que nem Marina sabia que eu tinha de dentro do diário. Ela retirou um pequeno dispositivo que parecia um pendrive antigo. Isto contém gravações das reuniões do conselho diretor, todas elas. Um dos diretores tinha o hábito de gravar secretamente tudo como garantia. Ele me entregou isso antes de também sofrer um acidente. Os olhos de Marcos se arregalaram com isso. Podemos pegar todos eles, até os que se consideram intocáveis, mas também nos torna alvos ainda maiores, alertou-a. Investigadora da Interpol, já somos alvos. Henrique respondeu que a diferença é que agora temos como lutar. Naquele momento uma série de alarmes começou a soar no prédio. As luzes piscaram e as telas das videoconferências escureceram. A invasão, Marcos anunciou, sacando sua arma. Eles vieram mais cedo do que esperávamos, ou exatamente quando planejaram, Dona Clara comentou, guardando o diário em sua bolsa. Eles sempre foram bons em planejar acidentes. Não é? Henrique, que pegou o seu telefone digitando rapidamente uma mensagem codificada para Ricardo. Sofia precisava ser movida para o local de segurança alternativa imediatamente. A conspiração finalmente mostrava sua verdadeira face, mas desta vez eles estavam preparados. A verdade havia custodiar muitas vidas. Laura, Marina e tantos outros não permitiriam que mais ninguém fosse silenciado. A batalha real estava apenas começando e o preço da vitória seria alta.
Mas como Dona Clara sempre dizia, algumas verdades valem qualquer sacrifício. O auditório principal da Organização Mundial da Saúde em Genebra estava lotado. Representantes de dezenas de países, jornalistas internacionais e membros da comunidade científica se aglomeravam para o que havia sido anunciado como uma revelação histórica sobre práticas antiéticas na indústria farmacêutica global. Henrique ajustou seu fone de ouvido através do qual mantinha contato constante com Ricardo, que coordenava a segurança do evento do outro lado do palco. Dona Clara organizava suas anotações, o inseparável diário, ao seu lado. Entre os presentes na primeira fila, Dr. Alberto e a Dr. Williams do FDA aguardavam tensamente o início da apresentação. Movimentação suspeita no setor leste. A voz de Ricardo soou no fone. 3 homens não identificados. Tentando acessar a área restrita. Carlos Mendonça está entre eles. Enrique? Perguntou discretamente negativo, mas reconheci 2 ex-seguranças da farmacêutica global. O Marcos, que estava próximo ao palco, também monitorava situação através de seu próprio dispositivo de comunicação. A Interpol havia posicionado agentes estrategicamente por todo o prédio, preparados para qualquer eventualidade. Às 14 horas em ponto, as luzes do auditório diminuíram. Era hora boa. Tarde. Dona Clara começou, sua voz firme ecoando pelos alto-falantes. Meu nome é D. Clara Monteiro e por 15 anos fui considerada mortas. O murmúrio percorreu a plateia. Muitos ali conheciam sua história, mas vê-la em pessoa, viva e determinada, era algo completamente diferente. From today, não? Estou aqui apenas para apresentar uma descoberta científica. Ela continuou. Estou aqui para expor uma conspiração que custou dezenas de vidas e negou tratamentos vitais a milhares de pacientes em todo o mundo. As primeiras imagens começaram a aparecer nas fotografias de Laura de Marina e de outros cientistas que haviam morrido misteriosamente ao longo dos anos. O resto contava uma história de pesquisas promissoras abruptamente interrompidas por mais Momentos suspiro. Ricardo, alerto. 4 homens entrando pela porta dos fundos. Um deles está armado. Henrique fez um sinal discreto para Marcos, que imediatamente começou a se movimentar com sua equipe. Dona Clara continuava sua, agora mostrando dados técnicos sobre sua pesquisa. O tratamento que desenvolvi não é apenas uma cura para uma condição específica, é uma prova de que a medicina pode evoluir além dos interesses corporativos. Foi quando a primeira interrupção aconteceu que uma voz familiar. Isso é ridículo. Ela é uma fraude. Carlos Mendonça, parecendo muito diferente do executivo elegante de algumas semanas atrás, avançava pelo corredor central. Seus olhos estavam injetados, seu terno amarrotado. Senhor Mendonça e Dona Clara. Respondeu calmamente. Que bom que decidiu se juntar a nós. Estava justamente chegando à parte sobre sua participação na morte da minha filha. O ex-executivo. Peru abruptamente. Você não tem provas de nada. Na verdade, Henrique interviu, aproximando-se do microfone. Temos todas as provas. Ele fez um sinal e uma nova série de imagens começou a aparecer no telão. As gravações das reuniões do conselho diretor. A voz de Carlos Mendonça, 15 anos mais jovem, ecoou pelo auditório. O projeto da doutora Monteiro precisa ser eliminado se essa cura chegar ao mercado. Perdemos bilhões em medicamentos de uso contínuo. Cuide disso. E, garantindo que pareça um acidente, o rosto de Mendonça empalideceu no mesmo instantes depois. Gritos começaram a ser ouvidos do lado de fora do auditório. O som de tiros ecoaram pelos corredores. Eles estão tentando invadir a sala de controle. Ricardo alertou que queriam cortar a transmissão, mas era tarde demais. Ei! A apresentação estava sendo transmitida ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo. Cada palavra, cada documento, a confissão gravada estava sendo registrada e replicada em tempo real. Acabando com Carlos. Dona Clara, disse sua voz, carregada de uma autoridade que só 15 anos de luta podiam proporcionar. A verdade não pode mais ser enterrada. O ex-executivo sacou uma arma, causando pânico na plateia. Vocês não entendem que algumas verdades precisam permanecer escondidas. O sistema inteiro depende disso. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, foi derrubado por agentes da Interpol que estavam posicionados estrategicamente na plateia. Ao mesmo tempo, sons de confronto podiam ser ouvidos do lado de fora. A tentativa de invasão estava sendo contida. A transmissão está garantida. Ricardo confirmou que todas as evidências já foram enviadas para servidores seguros em 5 países diferentes. Dona Clara retomou sua apresentação, agora revelando os documentos encontrados no laboratório abandonado da farmacêutica global. Cada
Nova revelação causava mais choque na plateia: provas de suborno em larga escala, registros de eliminação sistemática de pesquisas promissoras de assassinatos disfarçados de acidentes. Este não é apenas um caso de corrupção corporativa, ela concluiu, é um crime contra a humanidade. Conta. Vidas poderiam ter sido salvas se esses tratamentos não tivessem sido suprimidos. Quantas pessoas morreram para manter os lucros de alguns? A doutora Williams, do FDA, levantou-se pedindo a palavra em nome da Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Anunciou que todas as licenças da farmacêutica global estão suspensas pendente investigação criminal. Representantes de outras agências reguladoras de diversos países seguiram o exemplo, anunciando medidas similares. A queda do gigante farmacêutico estava em andamento. Henrique observava tudo com um misto de alívio e apreensão. Finalmente, justiça estava sendo feita por Laura, por Marina, por todas as vítimas, mas ele sabia que a luta não estava completamente terminada. Pai, a voz de Sofia soou em seu fone de ouvido. Ela estava assistindo tudo pela transmissão ao vivo de um local seguro com Mercedes. Vocês vão ficar bem, vamos, princesa. Ele respondeu, sentindo lágrimas nos olhos. Agora vamos ficar bem. O confronto havia chegado ao seu clímax, mas seu verdadeiro legado estava apenas começando. A verdade, finalmente livre, começaria a curar feridas muito além daquelas que qualquer medicamento poderia alcançar. Na capela do cemitério municipal de Curitiba, Dona Clara permanecia em silêncio diante do pequeno altar. Era a primeira vez em 15 anos que ela visitava o túmulo de Laura, a lápide coberta por folhas secas e marcada pelo tempo ainda mantinha a inscrição simples: Laura Monteiro, amada filha, um anjo que partiu cedo demais. Henrique acompanhava respeitando seu momento de reflexão após a explosiva revelação em Genebra, que acontecerá a apenas 3 dias deles. Finalmente tinha um momento para processar tudo o que havia acontecido. O mundo ainda reverberava com as consequências das descobertas, mas ali, naquele lugar sagrado, o tempo parecia ter parado. Sabe, Dona Clara, começou sua voz quase um sussurro durante todos esses anos nunca tive coragem de vir aqui. A culpa era pesada demais. Henrique se aproximou, colocando uma mão gentilmente em seu ombro. Você não teve culpa. Clara, eles foram os responsáveis. Talvez, ela respondeu tirando seu diário da bolsa, mas sempre me perguntei se deveria ter cedido às exigências dele se tivesse entregue a fórmula. Laura. Decepcionado, uma voz familiar soou atrás deles. Dr. Alberto Che. Aproximava-se, carregando um buquê de lírios brancos, as flores favoritas de Laura. Como Dona Clara havia mencionado certa vez, lembro-me dela no laboratório. Continuou o médico, depositando as flores sobre o túmulo, tão curiosa, tão determinada a entender tudo que você fazia. Ela acreditava no seu trabalho. Clara acreditava que você poderia mudar o mundo. Dona Clara abriu seu diário, retirando uma fotografia antiga e Despondem it. Laura sorria ao lado de um microscópio, seus olhos brilhando com a mesma paixão pela ciência que sua mãe sempre demonstrou. Ela tinha apenas 12 anos nesta foto. Dona Clara explicou que sua voz embargada já dizia que queria ser cientista como a mamãe. Quando ficou doente, quando os primeiros sintomas apareceram, prometia a ela que encontraria uma cura, e você encontrou. Henrique afirmou, não apenas para ela for todas as outras crianças que precisavam de ajuda. O sol da manhã atravessava-os vitrais da capela, criando padrões coloridos no chão de pedra. Em algum lugar próximo, pássaros cantavam alheios ao peso do momento. Ontem à noite, Dr. Alberto comentou que recebemos os primeiros resultados dos testes clínicos internacionais. A fórmula está funcionando exatamente como esperado. Já temos mais de 50 casos de sucesso. Documented. Dona Clara fechou os olhos, deixando que as lágrimas finalmente corressem livres. 50 famílias que não precisarão passar pelo que passei, e isso é apenas o começo. Henrique acrescentou que a Organização Mundial da Saúde está implementando um programa global de tratamento. Seu trabalho vai alcançar lugares que você nunca imaginou. Laura estaria orgulhosa. Dr. Alberto sorriu suavemente, e Marina também. A menção de Marina fez Henrique pensar em seu próprio processo de cura após a prisão dos responsáveis pela morte de sua esposa. Ele finalmente sentia que podia começar a processar seu luto. Adequately brought something for you to see, Clara, he said, taking his cell phone out of. O bolso era um vídeo de Sofia gravado naquela manhã. Nele, a menina tocava piano. E ela cantava uma música que ela mesma havia composto, uma melodia simples, mas cheia de esperança. Ela dedicou essa música a Laura. Henrique explicou que queria agradecer ao anjo que ajudou a trazer você até nós. Dona Clara assistiu ao vídeo com lágrimas nos olhos e a voz
cristalina de Sofía, algo que semanas atrás parecía imposible ahora en Chael. Ambiente sagrado com sua pureza sabe o que é mais incrível, Dr. Alberto comentou. Sofia não é apenas mais uma paciente que se recuperou. Ela se tornou um símbolo de esperança para outras famílias. Seu caso está inspirando pessoas em todo o mundo. E pensar que tudo começou em uma noite fria, Dona Clara murmurou, acariciando-a. Lápide de Laura. Quando decidi que era hora de parar de fugir, não foi coincidência. Henrique disse: você escolheu aquela noite, aquele lugar, porque sabia que eu entenderia, que eu seria capaz de lutar ao seu lado. Marina sempre dizia que você tinha essa força dentro de você. Ela concordou com a mesma força que ela tinha. O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio de significado. O vento suave balançava as folhas das árvores, criando uma dança de luz e sombra sobre o túmulo de Laura. O que acontece agora? Dr. Alberto perguntou, e finalmente agora Dona Clara respondeu. Sua voz ganhando força. Continuamos o trabalho, não apenas o tratamento médico, mas a luta por transparência na indústria farmacêutica. Laura e Marina não morreram em suas histórias vão ajudar a mudar o sistema da fundação. Laura Marina já está em processo de criação, Henrique informou. Será uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar pesquisas independentes e garantir que tratamentos revolucionários cheguem a quem precisa. Dona Clara sorriu um sorriso verdadeiro, que alcançava seus olhos. É uma forma adequada de honrar suas memórias. Enquanto se preparavam para partir, ela depositou seu DIU sobre o túmulo de Laura após tantos anos guardando aquelas páginas como seu bem mais precioso. Era hora de deixar o passado descansar. Não vai precisar mais dele? Henrique perguntou surpreso se a fórmula está segura. Agora nas mãos certas, ela respondeu. Este diário guardou minhas dores, minhas lutas e minhas descobertas por 15 anos. Agora podem descansar aqui com Laura. É hora de escrever um novo capítulo. Ao saírem da capela, o sol estava alto no céu, um novo a dia se abria diante deles, cheia de possibilidades e esperança, a redenção. Afinal, não estava apenas na justiça feita ou nas vidas salvas, mas na paz que finalmente encontravam em seus corações. A luta não havia terminado completamente. Ainda havia muito trabalho a ser feito, mas agora eles podiam seguir em frente, sabendo que haviam orado à memória daqueles que partiram cedo demais. E em um lugar, Laura e Marina sorriam orgulhosas do legado que deixaram. O sol nascia sobre Brasília quando os primeiros carros começaram a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Era o dia do julgamento final do caso que a mídia havia apelidado de o escândalo do século. Nas escadarias do imponente edifício, dezenas de famílias se reuniam, muitas carregando cartazes com fotos de entes queridos perdidos para a ganância corporativa da farmacêutica global. Henrique ajustou sua gravata enquanto observava a movimentação pela janela do carro blindado ao seu lado. Dona Clara revisava suas anotações uma última vez após 6 meses de investigações intensivas, depoimentos e revelações chocantes. O momento da verdade havia chegado. Mais de 200 famílias, Dona Clara murmurou, olhando para a multidão. Vidas destruídas por eles, e hoje todas terão justiça. Henrique respondeu. Apertando gentilmente sua mão, o delegado Marcos os aguardava na entrada privativa do tribunal. Temos segurança máxima hoje, ele informou enquanto os guiava por um corredor reservado à Interpol. Confirmou que houve uma última tentativa de interferência ontem à noite. Tentaram subornar mais alguém? Henrique perguntou. Se pior, encontramos 2 atiradores profissionais em um hotel próximo. Estavam com uma lista. Vocês 2 eram os primeiros. Os nomes eram Dona Clara e não. Demonstrou surpresa. Após décadas de crimes, a farmacêutica global fazia suas últimas tentativas desesperadas de silenciar a verdade. O plenário do Supremo estava lotado. Na primeira, Sofia sentava-se entre Mercedes e Dr. Alberto, suas pequenas mãos segurando um desenho que havia feito especialmente para a ocasião, um retrato de sua família expandida, incluindo Dona Clara is in a special corner with angels representing Laura and Marina on the other. Lado do plenário, Carlos Mendonça e outros 15 executivos da farmacêutica global aguardavam com seus advogados. Seus rostos antes arrogantes agora demonstravam o peso das evidências acumuladas contra eles. Antes de começarmos, a ministra-presidente do Supremo anunciou que gostaria de registrar que recebemos manifestações de apoio de tribunais superiores de 20 países. Este caso transcende nossas fronteiras e estabelecerá um precedente internacional. O promotor federal levantou-se, carregando uma pasta grossa. A excelência do Ministério Público Federal apresenta 342 evidências de crimes cometidos ao longo de 20 anos, incluindo homicídio qualificado, sabotagem industrial, corrupção ativa e passiva e crimes contra a humanidade. As próximas horas foram dedicadas à apresentação metódica
Das evidências cada documento, cada gravação, cada testemunho construía um quadro aterrador de décadas de crimes corporativos quando chegou o momento de Dona Clara testemunhar. O silêncio no plenário era absoluto. Não estou aqui apenas como cientista. Ela começou sua voz firme. Estou aqui como mãe que perdeu uma filha, como pesquisadora que viu seu trabalho ser destruído e como testemunha de um sistema que priorizou lucros acima de vidas humanas. Ela descreveu em detalhes a noite do incêndio, a morte de Laura spent her years living in the shadows, helping sick children secretly. Quando falou sobre Marina e sua busca pela verdade, várias pessoas no plenário choravam abertamente. A Formula K. Desenvolver nunca foi sobre dinheiro ou reconhecimento. Ela continuou. Era sobre esperança. A mesma esperança que vejo hoje nos olhos de Sofia e de tantas outras crianças que finalmente têm uma chance de vida plena. Carlos Mendonça levantou-se abruptamente. Isso é um circo. Vocês não entendem como o mundo funciona. Algumas verdades precisam permanecer ocultas para manter a ordem a única. A ordem que você queria manter era a do lucro a qualquer custo. Henrique interveio, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Quantas Lauras e Marinas precisariam morrer para satisfazer sua ganância? O tumulto que se seguiu foi rapidamente controlado pelos seguranças. A ministra-presidente chamou um recesso de 30 minutos durante o intervalo. Henrique encontrou Sofia no corredor. Ela correu para seus braços. Seu desenho. Ainda firmemente segurado. Pai, ela disse, sua voz clara e forte. A mamãe está vendo. Isso. Ela sabe que estamos fazendo a coisa certa. Tenho certeza que sim, princesa. Ele respondeu sentindo lágrimas nos olhos dela e de Laura. Estamos nos observando agora. Quando o julgamento recomeçou, a tensão era palpável. A defesa tentou argumentar questões técnicas, prazos prescricionais e nulidades processuais, mas o peso das evidências era irrefutável. Após 4 horas de deliberação, a decisão foi unânime. Carlos Mendonça e os principais executivos foram condenados a penas que somavam mais de 100 anos de prisão. A farmacêutica global foi dissolvida. Seus ativos convertidos em um fundo para pesquisas médicas independentes. O tribunal declarou que a ministra-presidente estabelece hoje um precedente histórico. O lucro jamais poderá se sobrepor à vida humana. A ciência deve servir à humanidade, não à ganância corporativa. Enquanto deixavam o tribunal, aplauso da multidão. Dona Clara segurou a mão de Sofia. Sabe, ela disse suavemente, Laura sempre dizia que um dia eu mudaria o mundo. Não imaginei que seria assim, mas acho que ela estava certa. Você mudou meu mundo. Sofia respondeu abraçando-a e o de muitas outras crianças também do lado de fora. O sol se punha sobre Brasília, pintando o céu em tons de dourado e rosa. A batalha final havia sido vencida, mas seu impacto ecoaria por gerações. E agora? Henrique perguntou enquanto caminhavam em direção ao carro. Agora Dona Clara sorriu. Começamos o verdadeiro trabalho. Há muitas crianças esperando por ajuda. Muitas famílias precisando de esperança. A Fundação Laura Marina seria inaugurada na semana seguinte. Um farol de esperança. Para pesquisas médicas independentes, o legado de 2 vidas perdidas precocemente se transformaria em um futuro melhor para incontáveis outras. A verdade finalmente havia vindo. E com ela a esperança florescia mais forte do que nunca. Um ano havia-se passado desde o histórico julgamento em Brasília, a antiga mansão dos Vasconcelos. Antes um símbolo de isolamento e dor, agora transbordava de vida e esperança. O jardim completamente reformado abrigava dezenas de crianças que brincavam sob o sol ameno de uma tarde de primavera em Curitiba. Suas risadas enchiam o ar. Um testemunho vivo do tratamento de Dona Clara. Sofia, agora com 7 anos, tocava piano na varanda, suas pequenas mãos dançando sobre as teclas com confiança. A música, uma composição própria que ela chamara de Sinfonia dos Anjos, ecoava pelo jardim, proporcionando uma trilha sonora perfeita para a celebração que estava prestes a começar. Está tudo pronto? Henrique perguntou a Mercedes, que supervisionava os últimos para a inauguração oficial da sede da Fundação Laura Marina. Sim, senhor. Ela respondeu sorrindo ao ver Sofia tocar os convidados começarão a chegar em 1 hora. Dr. Alberto já confirmou que a videoconferência com os centros de pesquisa internacionais está preparada na biblioteca, transformada em um moderno centro de pesquisas. Dona Clara organizava suas anotações para apresentação. As paredes antes decoradas com obras de arte caras agora exibiam fotografias de crianças que haviam sido curadas, cada sorriso uma vitória contra o sistema que por tanto tempo suprimiu-a.
Esperança, parece que foi ontem, ela comentou quando Henrique entrou na biblioteca naquela noite fria quando você me encontrou tremendo na rua. Às vezes me pergunto se foi realmente coincidência. Ele respondeu, sentando-se ao seu lado. Nada é coincidência. Dona Clara sorriu. Marina sempre dizia que o universo tem uma maneira peculiar de juntar as pessoas certas na hora certa. O som de carro chegando anunciava os primeiros convidados, entre eles o delegado Marcos, agora promovido a diretor da Polícia Federal, e a doutora Williams do FDA, que havia se tornado uma aliada fundamental na implementação global do tratamento. Os números mais recentes chegaram esta manhã, doutora Williams anunciou, entregando uma pasta a Dona Clara. Mais de 1.000 crianças tratadas com sucesso em 27 países, a taxa de recuperação é de 98%. Laura estaria maravilhada. Dona Clara sussurrou, folheando os relatórios. Ela sempre dizia que a ciência deveria ser como música, algo que toca a alma de todos sem distinção. Sofia, cabia. Terminado sua apresentação ao piano, entrou correndo na biblioteca tia Clara. Venha ver o que fizemos no jardim. No centro do jardim, uma estátua havia sido descoberta por duas meninas de mãos dadas olhando para o céu. Sob ela uma placa simples dizia: em memória de Laura e Marina. Suas estrelas continuam a brilhar através de cada sorriso recuperado na cerimônia de inauguração. Começou ao pôr do sol. Centenas de pessoas se reuniram no jardim enquanto telões transmitiam ao vivo para milhares de outras em todo o mundo. Henrique subiu ao pequeno palco improvisado para fazer o discurso de abertura há 1 ano e meio. Eu era um homem quebrado, ele começou, sua voz carregada de emoção. Havia perdido. Minha esposa e minha filha estavam presas em um corpo que não respondia. Então, em uma noite fria, o destino, ou talvez algo mais, colocou Dona Clara em meu caminho. Ele fez uma pausa olhando para Sofia, que sorria da primeira fila. Hoje não. Inauguramos apenas uma fundação, inauguramos um novo capítulo na história da medicina, um capítulo onde a ciência serve à humanidade, não ao lucro, onde a esperança não tem preço e onde o amor, esse mesmo amor que moveu uma mãe a nunca desistir de sua pesquisa mesmo após perder tudo, triunfa sobre a ganância. Dona Clara subiu ao palco em seguida, carregando algo que surpreendeu a todo seu antigo diário que ela havia deixado no túmulo de Laura meses antes. Peguei isso de volta ontem, ela explicou, não para guardar seus segredos novamente, mas para transformá-lo em algo novo. Ela abriu o diário, mostrando que várias páginas novas haviam sido acrescentadas. Cada criança que curamos agora tem sua história registrada aqui, cada sorriso recuperado, cada primeiro passo, cada palavra reconquistada. Este não é mais um diário de dor, é um diário de esperança. A noite avançava e as histórias se multiplicavam. Pais compartilhavam suas experiências. Médicos relatavam casos milagrosos e tantas crianças corriam, brincavam e riam livres das amarras que antes as aprisionavam. Em um momento quieto, Henrique encontrou Dona Clara sentada no antigo banco do jardim, observando a festa. Sabe o que é mais incrível? Ela disse, sem tirar os olhos das crianças brincando. Não são apenas os corpos que estamos curando, são almas, famílias inteiras que estão renascendo. Como a nossa, ele respondeu, sentando-se ao seu lado. Sofia se aproximou, carregando seu mais novo desenho, uma família ainda maior, agora incluindo todas as crianças e famílias que haviam se tornado parte de suas vidas. Papai, ela disse apontando para 2 estrelas brilhantes que havia desenhado no céu, acha que mamãe e Laura estão orgulhosas? Tenho certeza que sim, meu amor, Dona Clara respondeu, abraçando-a. Elas nos guiaram até aqui e continuam nos guiando. Através de cada vida que transformamos, a festa continuou noite adentro, uma celebração não apenas de vidas salvas, mas de um futuro transformado. A Fundação Laura Marina começava sua jornada não como uma simples instituição de pesquisa, mas como um farol de esperança para o mundo e em algum lugar além das estrelas, que agora brilhavam sobre o jardim. 2 almas sorriam, sabendo que seu sacrifício não havia sido em vão. O amor, afinal, havia provado ser mais forte que qualquer obstáculo, mais poderoso que qualquer corporação, mais duradouro que qualquer dor. Era verdadeiramente um novo começo.